Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Profissional da Casa. Meu nome é Marcos Almeida. Diante dessa série de vídeos aí de programação manual de fresadora CNC, estamos aqui para mais uma proposta aqui hoje. Então hoje que nós estamos aqui com a programação completa. Eu posso dizer assim que é uma peça um pouco mais complexa, que na verdade ainda é simples, mas essa videoaula aqui de hoje, esse desenho aqui foi mandado pelo Lourenço. Ele mora lá em Portugal e eu gostaria de agradecer ele pelo apoio que ele tem dado ao canal. É, Como vocês veem aqui, embora eu desenho na mão, assim, na mão livre, porque eu ainda não tenho os materiais necessários aí, mas essa história vai mudar porque o nosso amigo Lourenço aí, me proporcionou uma ajuda aí que eu vou conseguir é, comprar o kit geométrico aí com o compasso, os esquadros aí. Então, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento aí e pedir a Deus que ele possa te abençoar aí 100 vezes mais. Então, sem mais delongas, então vamos pedir hoje aqui. Bom, pessoal, hoje vou fazer o vídeo de uma forma um pouco diferente, né? Na verdade, nós não vamos iniciar aqui agora, não. Eu vou mostrar aqui como que vai ser o nosso passo a passo dessa peça aqui. Porém, agora eu vou mostrar para vocês no SolidWorks. Eu preparei ali o desenho dela final, né? Como vocês podem ver aqui, às vezes fica um pouco difícil para interpretar aqui. Então, o primeiro passo eu vou deixar para vocês o desenho técnico aí na descrição do vídeo. Vou deixar o link para vocês poderem baixar aí também o sólido, do SolidWorks, caso vocês queiram fazer alguma modificação ou observar os detalhes aí. E vamos lá então no computador então. Daqui a pouco a gente volta aqui para a gente ver a programação. Bom, pessoal, então vou mostrar para vocês aqui como que vai ser a sequência da nossa usinagem aí, porque, na minha opinião, é mais importante você saber o processo do que a programação em si, porque isso aí faz a diferença total aí, né, para ver se a sua programação vai dar certinho. Então essa aqui é a nossa peça aí pronta, né? Aqui está o contorno, né? Tem aqui a usinagem desse rebaixo aqui, né, como se fosse um rasgo de chaveta. Temos 3 furações aqui de 7 milímetros com esse rebaixo de 20 e temos aqui uma furação de 24. Então, beleza, então. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa peça final, ela pronta. Então, vou fazer aqui e mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro, nós vamos partir do quê? Não é essa aqui que eu queria mostrar, não. É essa aqui, ó. Não é essa. Essa aqui, ó. Primeira parte que nós vamos fazer seria o faceamento dessa peça. Tornar essa superfície aqui plana. Então, é o faceamento que nós vamos utilizar aí, utilizando a planetária de 80 milímetros. Primeiro passo. Segundo passo aqui, ó, consiste em nós fresar esse contorno. Vim aqui, primeira coordenada aqui, segunda, terceira no final, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, os pontos aqui, ó, até fechar o contorno aqui e usinar essa profundidade, fresar essa profundidade. E por último não, a nossa próxima parte aqui, ó, seria nós fazer esse rebaixo. Então aqui, ó, nós já fresamos, fresamos esse contorno, né? Fizemos o faceamento da peça. Segundo, contorno da peça. Terceiro, vamos abrir essa chaveta aqui, ó, né? Fazer esse rebaixo. E por último, seria... deixa eu ver aqui, perdi a sequência. Aqui, ó. E por último, seria fazer a furação. Então, sequência número 1, facear, fazer o contorno da peça, fresar o contorno dela. O terceiro, abrir a chaveta. E o quarto, fazer as furações. E o quinto, fazer essa interpolação aqui, de forma mais precisa aqui, a interpolação helicoidal. Então, vou deixar para vocês aí também esse sólido aí, para quem utiliza o SolidWorks, quiser acompanhar, e vou deixar também o desenho da peça, para ficar um pouco melhor, porque no quadro às vezes fica faltando informação, porque o quadro é muito pequeno. Então, vamos lá voltar aí para a nossa parte aí de programação. Bom, pessoal, então nós já vimos aí como que vai ser o passo a passo aí da nossa programação, porque a programação, na minha opinião, é muito fácil, porque muito desses códigos aqui é decoreba mesmo, então não tem como, né? Falar em código G tem que decorar mesmo, porque ficar olhando aí na apostila ou no caderninho
Não vai produzir mesmo. Então tem que decorar, não tem jeito. Mas o processo do CNC de a fabricação de uma peça, seja ela torneando, seja fresamento ou madrilhamento, qualquer máquina que seja, é o mais difícil, você determinar a sequência lógica. Então, para isso eu mostrei ali para vocês ali no computador. Então, sem mais delongas aqui, vamos aqui para a nossa videoaula de hoje. Primeira coisa, número do programa, né? Lógico, né? Fresamento eu coloquei aqui, né? Quando você abre aqui o parênteses, você pode colocar qualquer informação, vai ficar como lembrete, né? Então, N10, linha número 10. Vamos começar nosso programa. O cabeçalho não tem alteração, né? Aqui, ó, G17, vou trabalhar em milímetro. Não, G17, na verdade, eu vou trabalhar no plano X e Y. G21 em milímetro. G90, eu trabalho com coordenadas absolutas. E G40, data sem compensação do raio da ferramenta. G53, eu chamo zero máquina. No zero, G0, no H0. Então, eu chamo o meu zero máquina, eu assumo a coordenada da máquina, vou avançar a minha ferramenta no eixo Z, no caso, o meu eixo Z, até o ponto máximo de deslocamento dele, e o H0 significa que não tem nenhuma compensação de ferramenta. Então, a minha coordenada está partindo do eixo A, ela vai tocar ali no que seria o fim de curso da máquina e afastar o máximo possível, né? Então, eu chamo a minha ferramenta número 1 aqui, ó, T01 planetária, diâmetro de 80. Né? A nossa peça aqui tem um diâmetro de 70, então é apenas um passo para me igualar essa face aqui, deixar essa face aqui plana, né? Já é preparada aí para as demais operações. Então, M6 eu habilito essa troca, G54 S de 800, determina a rotação, e M3 sentido horário. Então aqui é o primeiro posicionamento agora, que é no N60, X de menos 60, Y de 35. Coordenada pelo centro da ferramenta, Y de 35, que é o meio da peça, e X de menos 60, porque 40 de raio da ferramenta, mais 20 de segurança. Então ela vai ficar afastada aqui, uma distância aqui, equivalente a 20 milímetros aqui, para ter o raio da ferramenta. Então, vamos lá aqui, ó. G43 é o meu corretor de altura da ferramenta. Então, da mesma forma que eu compenso aí o raio da ferramenta, eu também compenso essa altura dela. Então, G0, Z de 5. Então, a primeira coisa que eu preciso dar uma coordenada para que haja deslocamento aí da origem do nariz do eixo afro para a ponta da ferramenta. Então, H1 é height 1, ou seja, corretor de altura 1, e D1 é diâmetro, né? O diâmetro é 1 também, ou seja, a altura que está no corretor 1 e diâmetro no corretor 1, ou seja, as informações relacionadas à geometria dessa ferramenta e a sua altura e o seu raio. Então, G1 Z de 0, F de 400. Então, eu posicionei agora para me dar o meu primeiro passe. Por que Z de 0? Suponhamos que eu tenha zerado essa ferramenta aqui nesse material, por exemplo, com Z de 0,5. Eu zerei no sobremetal com 0,5, ou seja, ela vai aprofundar e vai retirar 5 décimos de sobremetal. Então vamos lá aqui, ó. Então F de 400. Então eu já estou pronto, eu já estou na posição para me dar esse passo para me facear essa peça. Né? Vai ser apenas um passo, né? Porque aí vai de acordo com o material que você está trabalhando. Caso for necessário você dar mais passo, pode criar um ciclo aí de repetição aí, utilizando o subprograma, como eu vou mostrar aqui na outra operação. Então G1, continua em G1, se quiser colocar de novo pode. X de 156, por quê? 96 mais 40 dá 136, com mais 20 de segurança, né? 40 é o raio da ferramenta, mais 20 de segurança, 156. Permanece no Y de 35. Como está em coordenada absoluta, não é necessário colocar. Mas, se quiser, também não tem problema. Então, se quiser repetir, né, só vai gastar aí mais memória da máquina. Né? Mas as máquinas de hoje em dia não tem esse problema de memória mais, né? Igual as máquinas de antigamente. Então, às vezes o cara fazia um programa e tinha que deletar outro. Então, M100. G0, Z de 100. Então, eu já dei minha coordenada, eu já
fiz o meu faceamento, eu vim cá, posicionei, passei pela minha ferramenta aqui, retirei o material, faceei essa peça, agora eu já estou pronto para mim chamar minha próxima ferramenta. G0, Z de 100. Eu sempre programo isso aqui porque, dependendo do ciclo que você estiver utilizando, para você chamar o G53 aqui, e ele ir lá em cima, lá no zero mesmo, se não dá algum erro, né, geralmente acontece no comando FANUC, você coloca uma coordenada com G90 antes de você chamar o G53. G0, Z de 0 novamente, ela vai no ponto máximo, sem corretor da ferramenta. Significa que não está aqui mais com corretor 1, e sim com corretor 0, ou seja, não tem informação nenhuma de altura de ferramenta. Ele simplesmente vai ter o ponto de troca lá e sem compensação nenhuma. Então tocou no fim de curso, habilitou a troca, se for o sistema de garra, ele vai trocar, porque troca no zero mesmo. Se não, se for outro sistema rodando, que é aquele que é tipo uma roda lá que vai girando devagarzinho, ele vai posicionar na posição correta, é automático, e vai fazer a troca. Então T02, chama uma fresa de topo aqui de 18 milímetros. Independente de que tipo de fresa você está utilizando, se é uma fresa de aço rápido, se é uma fresa de metal duro, as únicas diferenças na programação vai ser relacionada à rotação dessa peça, ao avanço e à profundidade de corte do passe. Então, a programação em si não muda, mas eu fiz aqui como se fosse uma programação de uma fresa de metal duro, né? Inteiriço. Então, vamos lá. N140, G54 novamente. Você pode observar que para cada ferramenta eu coloco aqui qual que é o corretor. Por quê? O G54 ele é tão importante porque se eu quiser iniciar esse programa a partir aqui desse G53 aqui, ó, ele vai vir, imagina que aqui para cima não tem nada. Então ele não faz a leitura daqui para cima, no comando FANUC. No comando Siemens faz. Nesse caso aqui ele não faz. Então, se eu não coloco o zeramento, ele vai pelo zero máquina. Então vai sair a peça vai totalmente fora da coordenada que você quer. Então pode ocorrer até uma colisão, principalmente se for turbo. Então eu chamei a ferramenta, habilitei a troca. G54, a minha origem está aqui, ó, no cantinho dessa peça aqui, não seria a aresta dela sem o chanfre, né? Bem aqui. Rotação de 3.200 e sentido de rotação, sentido horário. Maioria das ferramentas, lembrando, fresadora, sempre sentido horário. Sempre não, a maioria das vezes. Tem ferramenta anti-horário também, sentido de corte M4. Então, primeiro posicionamento de segurança. Minha ferramenta tem 18. Então o raio tem 9. Eu coloquei X de menos 20, então ela ficou 11 afastada de segurança, né? E em Y e em X, também para ela compensar depois. Então aqui, ó, G43, novamente eu chamo o meu corretor de altura de ferramenta. G0 e Z de 5, dou uma coordenada para acontecer essa compensação e chamo qual que é o corretor de altura. H2. Altura em inglês, height, então por isso que é a letra H. E D2, que é diâmetro, ou seja, informação relacionada ao diâmetro, 2. Na verdade, que na fresa usa o raio, né? Porque ela compensa o raio e não o diâmetro. Então, próxima linha. Posiciona agora em G1, Z de 0, F de 1200. Então eu posiciono no Z0 dessa máquina, ou seja, a minha ferramenta está posicionada aqui, ó, na mesma altura da peça, para iniciar o primeiro passo e assim sucessivamente. Então agora eu chamo aqui, ó, M98, P2, L8. O que seria esse M98? É chamada de subprograma ou subrotina. Vou dar um exemplo aqui. Quando você está lendo um livro, por exemplo, você está lendo um livro aí, suponhamos que você está lendo um livro que fala sobre a respeito de um assunto bíblico, por exemplo. Então, o cara está escrito lá, por exemplo, alguma coisa, ele dá referência assim, por exemplo. Olha, ver Lucas 2, versículo 5, por exemplo. Então você larga o livro que você está lendo, você não fecha ele, você vai lá conferir o que está em Lucas 2, versículo 5. Você vai lá, abre a Bíblia, lê o que está escrito, Lucas 2, versículo 5, tal, li. Então você fecha a Bíblia e volta para o livro que você estava lendo antes. O subprograma é mais ou menos isso. Ele está dentro de um programa, ele abre outro programa,
ou um subprograma, ou subrotina, uma rotina. Ele vai ler o que está ali escrito. Na hora que ele terminar ali, ele volta para o programa original. Então, é uma semelhança que eu fiz aqui quando a gente está lendo aí algum livro que dá alguma referência em um outro livro. Então, voltamos aqui então. Então, aqui, ó, M98, chamada de subprograma, já sabemos. Mas qual programa? E quantas vezes? Então, aqui, ó, M98, o P está relacionado a programa, né? Já está claro isso. Então, P2. Então, ele vai chamar o programa 2. E L. L vem de call, que é chamada em inglês, ou seja, chamar programa 2 8 vezes. Então, L8, 8 vezes 2. Ou seja, programa 2, chamando ele 8 vezes. Então, aqui, ó, ele vai, a partir de agora, ele vai chamar o programa 2. Aí você fala assim, qual que é a diferença que tem do subprograma para o programa? Simplesmente que no subprograma você não é necessário colocar esse cabeçalho todo, porque ele já leu todas essas informações. E no final do programa, ao invés de você colocar M30, encerrando o programa, você termina com M99, que é final de subprograma. Então vamos lá aqui, ó. Então aqui, ó, ele veio aqui G1 Z de 0, agora M98 P de 2 L de 8. Então eu não fiz nenhuma vez então. Então o meu L é igual a 1. Ele vai fazer agora e vai se tornar igual a 1. Então ele veio cá aqui, ó. Subcontorno, ou seja, subprograma do contorno dessa peça. G91. Eu inicio em G91, significa que não importa onde que eu estou. O meu zero passa a ser o local que eu estou. Ou seja, não importa se eu estou no Z de 10, no Z de 20, no Z de 50 ou no Z de 0. Ele vai aprofundar 2 milímetros. E agora, G1 novamente, não é necessário colocar, mas eu coloquei aqui só para a gente guardar mesmo. Eu assumo agora a coordenada absoluta, ou seja, pelo meu zero, pela minha origem. G41. Vou compensar a esquerda dessa peça, ó. A esquerda, ó. Minha mão está à esquerda do perfil. Beleza? X0, Y0 é a primeira coordenada. Então, eu venho para esse ponto aqui, ó. Né, para a minha origem. Então, eu já compenso essa ferramenta e vou para o meu primeiro ponto. Agora, G1, X de 0. Eu permaneço no X de 0. Não é necessário colocar. Lembrando, estou colocando aqui para aprendizado mesmo. E o Y de 70, menos o raio de 10, que é o raio de 10 duas vezes. Então, Y de 60. Então, posicionei aqui no ponto 2. Vamos supor que aqui, ó, é o meu ponto 1. Aqui é meu ponto 2. Então, agora, G2, X de 10, porque o raio é 10. 60 mais 10, 70 e o raio de 10. Ponto 3. Aqui, ó. Então, final do meu raio aqui, ó. 3. Só vou mostrar os pontos para vocês. Então, agora aqui, ó. G1, novamente, continua em G90, ou seja, minha origem está por aqui. X de 91. 96 menos 5 por 45, então dá 91. X de 91, vem aqui para esse ponto aqui, ó. Chamo ele de ponto 4. Vamos para o nosso próximo ponto, que é o final do chanfre, esse aqui, ó. Então, 96 para X, 70 menos 5, 65. Então, já posicionei no final do chanfre. Agora, permaneço no X de 96, né? E o Y de 10. Ou seja, aqui, ó, o início do raio. O raio é de 10, então Y 10. E permaneço em 96. G2, interpolação circular no sentido horário, no sentido das horas, né? Nesse sentido aqui, ó. Né? O raio vai sair desse ponto para esse. Então, sentido horário. G2, X de 86, que é 96 menos 10, que é o raio. Y0, que é a coordenada 0. E o raio é 10. Continua 10. Então, G1, próximo ponto. Então, eu terminei aqui, ó. Que é o meu ponto. Aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto 5. Meu ponto 6. E o G2 aqui, o final do raio aqui, meu ponto 7. Se você quiser pegar o desenho e ir colocando esses pontos para cada percurso da ferramenta, por exemplo, onde que ela para e onde que ela onde ela parar ali para cada operação, por exemplo, do chanfre aqui,
nessa interpolação linear, nessa interpolação circular, você pode fazer isso. É uma forma de aprendizado. Então aqui tem um chanfre de 15 por 45, então G1, x de 15 e permanece do y0. Então veio para esse ponto aqui, ó. Chamei aqui de ponto 8. Agora eu vou para o ponto 9 aqui, ó. Né? Eu não fiquei escrevendo aqui não, porque eu estou com canetão só de uma cor para não embolar mais o desenho. Então x de 9, ó, ponto 9, x de 0, permanece no x de 0, vai para o x de 0 agora, e o y de 15, porque é 15 por 45. Então, terminei o perfil dessa peça. Ou seja, deu um passo de 2 milímetros, só que essa peça minha que eu não coloquei aqui nada tem 15. milímetros. Então, o que acontece? Eu vou dar 8 passos de 2 milímetros para tirar 16. Um a mais do que o necessário para depois, quando eu virar a peça e facear ela, né? Fim de papo. Então, aqui, ó, G40, eu cancelo a minha compensação, mas voltando para o x de menos 20 e para o y de menos 20. Então, ela está aqui, ela retorna para esse ponto aqui, ó, fora dessa peça. Beleza. Então, o meu L é igual a 1. Só que eu preciso de repetir 8 vezes. Então, ele vai fazer novamente, a segunda vez. Ele vai vir aqui, ele voltou para cá, voltou para o programa original. Aí ele falou assim, não, vai lá e lê lá de novo. Então, ela vem cá, G91, G1, Z de 2. Aprofundou, ela estava no 2, vai para o 4. Menos 4, na verdade. Ela estava no menos 2, vai para o menos 4. G90 de novo, faz esse perfil novamente, volta para cá. Quando ela repetir 8 vezes, ela não vai ler mais o subprograma. Então vai ser aqui, ó, fim de subprograma. Fim. Após quantidades de vezes estabelecida na programação. Então, após 8 vezes, ela encerra o subprograma e continua a leitura daqui para baixo. Então, G90, G0, Z de 10, né? Então, eu afastei a minha ferramenta aqui e vou fazer agora a minha chaveta ali, né? Como podemos dizer assim, né? Meu rebaixo. Beleza? Então, encerramos por aqui, por enquanto. Vou apagar aqui de novo e vou fazer aqui a programação da chaveta. Só lembrando uma coisa, gente. De acordo com a peça que o Lourenço mandou aqui, ó, essas medidas aqui seriam mais precisas. Então, o que nós fazemos aqui? Chamarei a ferramenta de novo, a partir daqui, ó, T0, por exemplo, T0 G53 e tal. Chamarei uma ferramenta 3, uma fresa de metal duro, por exemplo, para dar acabamento nessa peça, repetindo a mesma operação. Você ia acrescentar isso a partir daqui, e a única diferença que ia ter aqui, ó, é que o quê? Lá no corretor dessa ferramenta relacionado ao raio dela, ao desgaste desse raio, você ia colocar um desgaste positivo. Então ela ia afastar, por exemplo, 2 décimos aí. Então ela ia cortar essa peça com 96, com 96,2, por exemplo. E depois você entraria com essa outra ferramenta, retirando esses 2 décimos ali para dar uma medida de precisão. Então, mais fácil dessa forma. Então, vou apagar aqui agora e nós vamos para a próxima parte. Bom, pessoal, então nós já fizemos aqui o contorno dessa peça. Agora nós vamos fazer aqui o que nós podemos chamar de chaveta, né? Ou rebaixo, né? Por exemplo. Então aqui, ó, como eu terminei lá, eu tive que apagar porque o quadro aqui, infelizmente, é pequeno, né? Então, não tem como deixar todas as informações aí. Então nós vamos fazendo por parte, apagando e colocando de novo, né? Então aqui, ó, N200. Agora, eu estou utilizando a mesma ferramenta que eu utilizei para fazer o lado externo, para mim fazer o rebaixo, porque o rebaixo aqui tem 20 milímetros, então eu vou utilizar a ferramenta de 18 mesmo, né? Talvez poderia tocar para de 16 aí, mas vamos utilizar ela mesmo, porque a coordenada vai ser a mesma, justamente porque eu estou usando compensação do raio da ferramenta, mas não muda nada, a coordenada ficando a mesma. Se eu trocar para outra ferramenta ali. Se eu não estivesse utilizando compensação do raio da ferramenta, aí sim a coordenada alteraria. Então, G0, x de 48, ou seja, no centro dessa peça, 48 mais 20 dá 58, menos 10, que é o centro dela, x de 48. Y de 90, né, 70 com mais 20, que é o raio da ferramenta, no caso da ferramenta é 18, fica 9, então fica 11 ainda afastado da peça, para ela poder compensar até chegar nessa face da ferramenta e questão de segurança mesmo. Então,
Então eu tinha afastado com Z de 10, posicionei nessa coordenada e agora eu aprofundei para o início lá no Z0 de novo. Agora, novamente, eu vou utilizar um outro subprograma, só que eu coloquei dessa vez, ele tem que mudar o número, que agora é um subprograma, né? É o programa 3, né? E vou repetir ele 5 vezes. Bom, então agora eu chamo aqui agora ó, o 220 M98, ou seja, chamada de subprograma, o programa 3 e o L é call, é chamar 5 vezes. Então chamar o programa 3 5 vezes, né? Repetir o programa 3 5 vezes. Por quê? Aí beleza. Então sai daqui agora e vem para cá, ó, né? Sai de um programa e vou para o outro. Então programa 3. Então sub rebaixo. Então aqui agora, N10, G91, G1, Z de menos 1. Então eu aprofundei 1 milímetro. 1 milímetro. Então agora, G41, compensação à esquerda da peça, aqui, ó, trabalhando nesse sentido aqui, ó, né? À esquerda aqui do rebaixo, ó. Mesma coisa que eu estava utilizando antes. G41, então assumo a minha compensação. X de 36, que é 38, menos o champ de 2 por 45, 36. E o Y de 70, que é a altura da peça aí, né? Beleza. Agora, G1, X de 38, Y de 68, eu paro aqui, ó, no final desse chanfre. Permaneço no X de 38 até o Y de 25, porque é 15, é 20, então o raio dela é 10, 15 mais 10, 25. Então, X de 38 e Y de 25. Agora, G2 é horário, então como eu estou aqui, ó, e vou para cá, ó, G3, ó. Né? G2 é horário. Na verdade é G3 mesmo. Isso mesmo, G3. G2 é horário. Então G3 é anti-horário. G3, X de 58, que é o final dele, que é 38 com mais 20, 48 e 58. Permaneço no Y de 25. O final dele é no início também. Y de 25, o raio é 10. Então, G1, X de 58, terminei aqui. Permaneço no X de 58, Y de 68, 70 menos 2, do chanfre. Agora, X de 60, 58 mais 2, 60, e tamanho da peça 70. Então ela vai, terminei aqui agora o meu rebaixo, né? Ou minha chaveta, como alguns falam, né? Nesse caso é rebaixo mesmo, porque chaveta em peça, seria em peça cilíndrica, né? Então Y de 70. E G40, eu cancelo a minha compensação, movimentando até o X de 48, que é o mesmo ponto inicial dela, com Y de 90. E o M99 eu encerro o meu subprograma. Primeira vez. Então ela leu uma vez, voltou para cá de novo. Ó. Leu a segunda vez, terceira vez, quarta vez, aprofundou 5 milímetros, 4 milímetros. Na quinta vez aprofunda 5 milímetros, que é a profundidade dessa chaveta aí, desse rebaixo. Terminei agora, quando eu dou fim de subprograma, porque agora, a partir de agora, ele começa novamente a ler nesse sentido aqui, ó, daqui para baixo. Né? Então aqui, ó, N230, eu chamo, a minha ferramenta agora vai ter o Z de 100. Eu sempre coloco isso por segurança, antes de chamar o G53 para não dar erro. Então G53, vou ter o ponto de troca novamente. H0, sem correção da ferramenta, tal, tudo, beleza. T3, chama uma broca de metal duro de 7 milímetros. O correto seria eu utilizar aqui uma broca de centro, mas para o programa não ficar muito extenso e ficar aí 2 horas de vídeo, então eu estou economizando nas linhas aqui. Então, porque seria a mesma coisa, só mudaria a profundidade. O teu ciclo seria o mesmo. Então, broca de metal duro de 7 milímetros, porque a furação desses 3 furos aqui é de 7, mas eu já vou fazer um de 7 aqui também, porque esse aqui é 24 H7. Beleza. Bom, então aqui eu posicionei aqui no X de 18, Y de 15, para mim fazer o meu primeiro furo, né? 18, 15. G43, G0, Z de 5, H3. Né? O H3 de altura 3, D3 de diâmetro 3, mas a ferramenta 3.
as compensações de altura e de diâmetro. Na verdade, a compensação de diâmetro não vai ser utilizada, né? Mas a de altura sim. Então, beleza. G99. Nós temos duas opções, G99 e G98. Uma, nós vamos, ela volta ao R, ou seja, a aproximação, no caso seria 5, ou G98 voltaria ali ao primeiro ponto que você programou. Por exemplo, aqui, se eu tivesse programado ao invés de Z de 5 aqui, Z de 100, vamos supor que você tem uma peça ali que, onde você está furando, ela está bem abaixo dessa altura dessa peça total. Então, vamos supor que você tem uma fixação aqui, alguma coisa. Então, você teria que levantar ela, ao invés de Z de 5, um Z de 100 para ela passar para furar do outro lado. Então, aí tá... Você escolhe, por exemplo, se você quer voltar ao ponto de aproximação, que é o ponto R aqui, ou ao ponto de programação. Então, o G99 nós vamos voltar para o R de 5. E o G98 nós voltaria, se aqui tivesse 100, por exemplo, o R de 100, o Z de 100. Então, aproximei, chamei o meu corretor de altura da ferramenta 3, beleza. G99, volta até meu ponto R. G81, ciclo de furação constante, né, sem quebra-cavaco, porque o furo é muito pequeno, 15 milímetros. Se fosse um furo maior, a gente utilizaria uma com quebra-cavaco. Primeira coordenada de furação, x18, y de 15, já estava também, para ela não mudar. R de 5, ela volta ao ponto de 5. E Z de menos 20, que é a profundidade do furo. Então, a peça tem 15, passei 5 milímetros ali, só para garantia mesmo. E o avanço de 20 milímetros por minuto. Então aqui, ó, x de 18, y de 55, segundo furo. X de 18, y de 55, fiz o meu segundo furação. Apenas dou a coordenada. Daqui para frente o ciclo ainda está valendo ainda. X de 75, y de 55, terceiro furo aqui em cima. O quarto furo meu, x de 75, y de 15. Vou furar mais? Não. Então, G80. Ficou parecendo um 6 aqui, ó. G80. Então, eu cancelo esse furo. Ou seja, se eu colocasse outra coordenada aqui, ela vai fazer essa furação também. Então, você cancela. G80, cancelei o meu ciclo de furação. G0, Z de 100. Afasto ele novamente. G53 aqui, ó. G0, H0. Eu novamente aí chamo, vou até o ponto de troca para chamar uma nova ferramenta. No caso agora seria o rebaixador aqui de 20 milímetros para fazer os três. Mesma coisa aqui. Bom pessoal, então vamos aqui para a nossa próxima parte. Agora, como nós já fizemos a furação, vamos rebaixar esse furo aí, né? Fazer esse rebaixo aqui, né? Escariar esse furo aqui, né? Ou rebaixar, tanto faz. Então aqui, ó, T04 é o rebaixador com diâmetro de 20. É só um exemplo aqui. Poderia ser uma broca aí afiada a 90 graus. Então, M6 eu habilito a troca. G54 eu coloquei aqui um ST2000, não calculei rotação, né? Isso aí, como eu disse, varia de material e da ferramenta que está utilizando. Então, a primeira coordenada, G0, X18, Y de 15. Nós temos que fazer um rebaixo nesses três furos. G43, G0, Z de 5, H4. Eu chamo, compensa essa altura dessa ferramenta, né? 4, H4. G99, volta ao R, né? A aproximação de 5. G82, é um ciclo de furação também, porém com tempo de permanência. Isso aqui é para poder ficar com o furo plano, né? Para ele não ficar tipo assim, ó, inclinado assim, ó, né? Então ele tirar todo o material aqui e ficar plano, né? Então vamos lá aqui, ó. A profundidade desse rebaixo aí é 6, beleza? A raio de 5, o R5 é a retração para voltar ao ponto 5. E o P de 500 vai ficar ali 5 segundos, né? Podia ser P de 100. Esse aqui é em milésimo de segundo. Então a segunda coordenada, x de 18, y de 55, x de 78, y de 55. G80 eu cancelo meu ciclo de furação. G0, Z de 100, G53, Z0, H0. Então agora nós vamos fazer esse furo aqui de 24H7, utilizando aí uma programação parametrizada, que na minha opinião é o mais legal aqui, que você pode utilizar isso aí para fazer furos de precisão, ou talvez para utilizar quando você não tem uma broca adequada. Por exemplo,
Você precisa fazer um furo de 30 milímetros. Você não tem uma broca de 30 milímetros e também não tem aí, por exemplo, aí, uma barra de mandrilhar, por exemplo. No caso aqui, nós chamamos muito de bailarina, né? Porque o movimento dela parece uma bailarina, né? Então é coisa de peão. Então, aí nós vamos aqui então fazer ele aqui agora. Então que é a parte aí mais legal e mais interessante para mim. Porque isso aí é muito utilizado aqui, né? Porque nem sempre você tem a ferramenta certa, a broca correta. Então, vamos lá, vou apagar aqui novamente para nós encerrar esse programa aqui. Fazer esse furo aqui de 24H7. Então aqui ó, chamei a ferramenta 5, a M6 habilitei a troca, G54 né, vai ter o mesmo zeramento, S de 4000, né, já determinei a rotação, M3 aqui sentido horário. Então, vamos lá então aqui ó, G0, X de 81, Y de 15. Vamos entender isso aqui. A coordenada dela, do centro dela, seria X de 78, Y de 15, né? Então tá certo. Porque agora vamos entender aqui, ó. Por enquanto aqui, vamos abrir um parênteses aqui. Depois eu volto aqui e explico. Então G43, G0, Z de 5, H5, D5. Então vem, chamei a compensação de altura dessa ferramenta e posicionei ela no Z de 5. Então agora G1, Z de 1, F de 800. Então eu posicionei ela 1 milímetro acima dessa peça para mim começar aí a minha interpolação helicoidal. Interpolação circular helicoidal. Porque ela vai trabalhar fazendo esse movimento aqui, ó. Indo aprofundando, né? Para colocar essa medida aqui de precisão. Eu não fiz aqui, mas talvez seria ideal furar aí com a broca de 23 para deixar a medida zeradinha. Mas se você fizer assim também, né, dá até para você fazer ela sem do nada mesmo, sem ter passado nenhuma broca e furar ela aí do zero mesmo. Bom, vamos lá então. Bom, pessoal, então aqui ó, eu coloquei aqui ó, esse jogo da velha aqui ó. O jogo da velha aqui significa variável. Então a variável 1. Então eu criei uma variável. E eu determinei que o valor dessa variável vale 1. Ele na verdade aqui, essa variável é um contador lógico. Ela vai fazer ó, 1. Depois ela vai somar 1 mais 1, 2, 3, 4. Ele é um contador. Na verdade é um contador lógico. Bom, então aqui ó. Agora eu vou criar a minha lógica de interpolação circular. Helicoidal. Né? Para ser sincero. G91. Por que G91? Significa que o meu Z dela, não importa onde ela está, ela vai ir aprofundando. Onde que ela parar, ela inicia novamente. Então ela não repete no mesmo lugar. Se fosse em G90, ela fazia uma vez, repetia no mesmo lugar, Z de menos 1, Z de menos 1. Ela ficava repetindo ali 10 vezes o valor que tivesse programado e ia ficar no mesmo lugar. Então, como eu coloco em G91, ela vai aprofundando, porque onde ela termina, começa a ser o zero dela novamente. Então, G3, ou seja, o meu centro dela x0, y0. O meu Z, para cada volta que ela dá, ela vai aprofundar Z de menos 0,25, né, 1/4 de 1 milímetro. Agora vamos entender esse I de 3 aqui, para a gente entender isso aqui. Ó. Primeiro, você pega o diâmetro maior que você quer. Por exemplo, você quer fazer esse furo, no nosso caso, é um furo de 24. E nós estamos utilizando aí a ferramenta de, eu coloquei 16, aqui é 18, na verdade. Uma fresa de 18. Então, 24 menos 18 dá 6. Dividido por 2, porque o furo, se você imaginar que, por exemplo, aqui, ó, isso aqui e essa ferramenta aqui, ó, tem essa distância e tem essa distância lá de cá. Então dividido por 2. Então, 24 menos 18 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Então, a distância do centro do furo, vamos supor que aqui é o furo nosso, e aqui é a ferramenta. Essa distância aqui ó, é de 3 milímetros. Então o que? A ferramenta aqui tem que deslocar 3 milímetros para esse lado, e depois ela voltar mais 6 milímetros para esse lado de cá, para fazer essa interpolação helicoidal. Então esse I aqui, ó, como ela está posicionada aqui, ó, no início do furo aqui, ó, para fazer com essa ferramenta aqui, ó, posicionada nesse início de cá aqui, ó. Então, é menos 3. Então, a distância daqui até no centro é 3 milímetros. Né? 3 milímetros. Então, aqui, ó.
Vamos lá então. Então nós entendemos aqui, ó, se a nossa coordenada é 78 mais 3, ou seja, batendo na aresta aqui desse furo, 81. Então vamos aqui, ó. I de menos 3, o J0. Nesse caso aqui, ó, nessa furação, o nosso J corresponde ao nosso eixo Y. Não tem alteração aqui, ó, nesse sentido. O centro dele vai ser 0 mesmo. Então não tem alteração, é J0. Mas a alteração aqui, ó, tem no eixo X, ó. Ela vai deslocar 3 milímetros até no centro. E, consecutivamente, do outro lado também, né? 3 milímetros. Então, ela permanece no centro de Y, mas em X ela movimenta, para ela ir fazendo esse movimento aí. Beleza. E um avanço aí de 800. Então, ou seja, ela fez isso aqui uma vez. Então, a minha variável 1, que é um contador, é igual a 1, mais 1. Então, ela passa a ser 2. Então, beleza. Passou a ser 2. Agora aqui, ó. If, em inglês, significa se. Variável 1, GT, maior do que 72, go to, ou seja, vai para a linha 600. Vamos entender isso aqui agora. Se minha variável 1 é igual a 70, é maior que 72, ela está igual a 1 ainda. Você já fez a primeira vez, vai somar 2 agora. Então, não é maior que 72. Então, aqui, ó, ela não vai fazer essa linha 600, ela não vai pular para cá, ela passa para 590. Aí a 590 manda ela repetir a linha 560 novamente. Então, aqui, ó, ela faz novamente. Ela aprofundou 2 décimos e meio. Então, G91, G3, fez lá mais uma volta. Aí aqui, ó, quadrado de 1, que era 2, agora é igual a quadrado de 1, que é igual a 2, mais 1, 3. Mais uma vez, 4, 5, 6, vai repetir, 7, vai lá, 8, 9, 10. Na hora que ela chegar aqui, que ela for fazer, ela faz 72, maior que 72. Na hora que for fazer o 73, ela não vai fazer a linha 560 mais. Agora, essa condição aqui é verdadeira. Então, se quadrado de 1, ou seja, variável 1, quadrado não, né? Jogo da velha. Se jogo da velha, se variável 1 maior que 72, agora ela é maior que 72. Ela já fez 72 vezes. Quando ela for fazer 73, ela não vai fazer 73. Então, ela vai pular para a minha linha 600. Então, essa linha minha 560 aqui não vai ser repetida, porque ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai saltar para essa linha. Go to significa em inglês vai, para. Go, vai, e to, para. Beleza? Então, aqui, ó, go to. Aqui, ó, G90. Então, ou seja, minha coordenada passa a ser relacionada ao 0 peça aqui. G1, X de 78, y de 15. A minha ferramenta agora vai ir para o centro aqui novamente, aqui, ó, dessa peça aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Aqui seria o nosso furo. Ela terminou de fazer o furo. Então a nossa ferramenta vai lá para o centro, ó. Centro da coordenada aqui, ó. X de 78 e o Y lá de 15. Então ela vai para o centro lá desse furo. Beleza, pessoal? Então, terminei. Ela fez a minha interpolação aqui, ó. G90, G0, Z de 100. Eu saí fora desse furo. G53, G0, H0. Volto. Nariz do eixo árvore. M30 encerrou nossa programação. Eu dei uma simplificada aqui para o programa não ficar muito grande, porque senão ia ficar aqui muito tempo, né? 1, 2, 3 horas aqui, e ia ficar chato. Mas eu creio que vai ser proveitoso. Essa aula aqui vai dar para tirar a dúvida aí e aproveitar. Como eu disse, igual que eu pulei furação com fresa de topo, ó, com broca de centro. Por quê? Porque é a mesma coisa para furação normal. É o mesmo ciclo, porém que muda a profundidade. Então, essa é a videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Valeu!